Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar desse empate no Majestoso, com confusão inclusive, né? O Carlos Miguel salvou o Corinthians da derrota, que ficou com 1 a menos nos minutos finais. O São Paulo jogou melhor, o Lucas é craque e o Yuri Alberto também jogou muito. A gente precisa falar dos destaques do jogo, teve golaço do Coronado, do Mosquito. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Olha eu de novo aqui, demorei para gravar o vídeo, porque eu estava em trajeto, né, em viagem, já estou noutra cidade aqui, num hotel, madrugada aqui para mim, vocês provavelmente já amanhecendo aí no Brasil, mas estou aqui porque assisti o jogo, né, o empate em 2 a 2 do Corinthians com o São Paulo e queria comentar a respeito do que aconteceu. Bom, a gente precisa entender que são equipes em estágios diferentes, é só ver a tabela de classificação. São Paulo quinto colocado, pode ser ultrapassado aí tanto pelo Palmeiras quanto pelo Atlético, que jogam nessa segunda-feira, e o Corinthians até não terminou a rodada na zona do rebaixamento, quando terminou o jogo estava na zona, mas não terminou a rodada na zona por conta da derrota do meu Grêmio, que está numa situação bem delicada, né? Tem 2 jogos a menos, mas já não vence há algum tempo no Brasileirão, está com muitas dificuldades, muitos desfalques, enfim, mas o Grêmio é o primeiro time da zona do rebaixamento e o Corinthians ficou na 15ª posição, 16ª na verdade, né? 7, 8, 9 e 20º são os 4 últimos ali do Z4, o Corinthians 16º. Mas, de qualquer forma, tem dificuldades e é muito curioso, né, a gente entender que o Corinthians está comemorando um empate contra o São Paulo dentro da Neoquímica Arena, onde o São Paulo sempre foi um freguês do Corinthians, mas não tem sido assim. Nos últimos 7 jogos, uma vitória só. Tem 1 ano que o Corinthians não vence o São Paulo dentro da sua arena, dentro do seu estádio. E na última oportunidade, né, houve a quebra do tabu, né, depois de muito tempo o São Paulo venceu e parecia que ia vencer de novo. E nos últimos jogos, nos últimos confrontos, né, vinha beliscando alguns empates, aí consegue aquele resultado que quebra o tabu na Neoquímica Arena e, cara, parece que ficou algo mais próximo de acontecer, pela diferença dos 2 times. O São Paulo tem um time bem mais estruturado, tem um elenco bem mais interessante, com muito mais opções, vem de um ano maravilhoso, né, com o título da Copa do Brasil, deu uma osciladinha ali com o Carpini, mas ainda assim fez uma janela muito boa, crescendo qualidade, em alguns setores inclusive, perdendo aqui e ali, né, saiu o Beraldo, Caio Paulista, mas manteve uma estrutura de time e quando traz o Zubeldia, o cara dá jeito em pouquíssimo tempo. É um time muito organizado, com muita pegada, muito bem postado defensivamente. E aí eu preciso dar méritos ao Corinthians, que faz 2 gols num time que não sofria 1 gol há 5 jogos. Que agora soma 13 partidas de invencibilidade. 12 com o Zubeldia. Então, foi esse adversário que o Corinthians enfrentou. Quando a gente fala que contra o Atlético Goianiense o Corinthians perdeu 2 pontos, bom, aí é outra situação. É um adversário que o Corinthians, teoricamente, dentro da situação de tabela hoje é um inimigo direto, mas não deveria. Então, você, ao encarar um adversário desse tamanho, teoricamente inferior a você, abrindo 2 a 0 na casa do adversário, mesmo com 1 a menos, você não pode sofrer o empate. Aí é vacilo, aí perde 2 pontos. Nesse caso, o Corinthians tem que sim comemorar esse empate, porque os 2 times disputam situações diferentes. E o São Paulino pode sim ter aquele sentimento de frustração de que perdeu os 2 pontos, mesmo jogando fora de casa contra o Corinthians. Olha que loucura, porque o São Paulo em determinado momento amassou o Corinthians. No primeiro tempo, caramba, olha, o São Paulo perdeu de ganhar o jogo, porque pressionou de um jeito, mas envolveu o Corinthians de uma maneira que o Corinthians não conseguia achar o São Paulo, especialmente um jogador, Lucas Moura. Como ele bota o meio-campo adversário no bolso. Ele é um cara que flutua, ele é um cara que às vezes cai mais pelo lado direito, mas quando ele pega a bola e arranca, rapaz, é difícil pegar o Lucas, hein? E o Corinthians tomou 2 gols de jogadas construídas, jogadas trabalhadas. Mérito do São Paulo? Mérito do São Paulo. Mas, cara, o Corinthians não conseguiu segurar o São Paulo nesse sentido. E aí saiu o segundo gol e poderia ter saído mais. O Lucas fez grandes jogadas costurando a defesa do Corinthians, que deixou, o deixar é muito subjetivo, né? Porque o Lucas tem essa capacidade de muitas vezes envolver a marcação, mas, poxa, o Corinthians não se preparou para enfrentar um jogador como o Lucas, que nos últimos anos
nos últimos tempos, né? Sempre que joga contra o Corinthians tem uma liberdade absurda. E foi mais uma vez onde o Lucas conseguiu construir o primeiro gol, quase constrói um segundo numa jogada característica individual, e aí depois o Igor Vinícius numa jogada que o Wesley não consegue acompanhar. Eu tô vendo muita gente batendo no Wesley. Calma, tá, gente? Calma. É um menino que tem 20 anos. Eu sei que para muitos, já devia estar maduro, já devia estar sabendo jogar sem a bola. Ele evoluiu muito nos últimos tempos, muito, no sentido de jogar com a bola, inclusive, né, de ir para cima, de ter confiança no 1 contra 1, de começar jogadas, de ter o drible. Eu ainda gosto muito do futebol do Wesley e é claro que ele precisa amadurecer muito esse jogo dele sem bola. É claro que ele precisa evoluir taticamente. Mas então ele não vale tudo isso? Não sei, isso é outra discussão. O Corinthians também é um time que está se, enfim, reformulando, né? É ruim usar essa palavra, ainda mais na metade do ano já, mas é o que está acontecendo, não tem como fugir disso. E vai vir mais jogadores agora na janela, vão sair outros jogadores e a reformulação vai seguir, vai continuar. É um ano de transição. É difícil para o torcedor entender isso, mas é um ano de transição. E o São Paulo já tem uma estrutura, já tem uma estabilidade, já tem um outro estágio. Já vem de jogadores vencedores do último ano, os caras já se entendem. Então, assim, o São Paulo poderia muito bem ter vencido o jogo e o Corinthians tem o mérito de, mesmo 2 vezes atrás no placar, buscar o resultado. Buscar o resultado muito por conta da individualidade, especialmente individualidade, de alguns jogadores. O Coronado faz um golaço, e mais do que esse golaço, foi um cara que em todo momento você via ele liderando o time. Ele, na ausência do Garro, foi o cérebro, e aliás, quando ele está junto com o Garro, ele também é o cérebro, porque o Garro às vezes atua lá mais aberto pelo lado direito e tal, e quem faz essa função, e eu acho que é ele que tem que fazer essa função mesmo, é o cara centralizado, é o cara que vem de trás, é o cara que dá o tapa, é o cara que pifa os companheiros, é o cara que distribui o jogo, é Igor Coronado, que a gente pode falar sobre questões físicas, dificuldade de calendário, mas em termos de qualidade técnica com a bola no pé, é impressionante. É um jogador de outra turma. É um jogador diferente no futebol brasileiro, o Igor Coronado. Por quê? Porque ele tira coelhos da cartola. É o jogador que, em algum momento, pode fazer o diferente. E pode fazer o que acabou fazendo. No momento em que o Corinthians estava quase nas cordas pelo São Paulo, ele vai lá e descola um pombo sem asa no ângulo do Jandrei, que nada pôde fazer. Será que o Jandrei podia buscar aquela bola? Uma jogada que foi trocada de pé em pé, inclusive, começa pelo Caetano, que foi uma escolha do Antônio para substituir o Gustavo Henrique, expulso no jogo anterior contra o Atlético Goianiense, e vejam só, o Caetano acaba o jogo expulso. Difícil, hein? E aí o João Pedro, que entrou bem, menino da base, zagueiro, vai recebendo a oportunidade. O Antônio falou, era o 6º zagueiro na linha sucessória, já está jogando, mas é isso. Esse é o cobertor curto do Corinthians, que também teve uma polêmica a declaração do Antônio dizendo, 24 jogadores relacionados, 14 oriundos da base. No banco de reserva, só 2 não eram oriundos da base. É impressionante, realmente é um dado impressionante. Só o Bidu e o Pedro Raul, não oriundos da base. São muitos meninos. E é isso que o torcedor precisa entender. É um ano completamente atípico, de reformulação, de reestruturação, de crise política, de conflitos no vestiário, nos bastidores, que interferem, não tem como interferir. E num próximo vídeo aí eu vou falar muito sobre questões do Corinthians, aí, saídas e tudo mais. Mas voltando para o jogo, o São Paulo teve o jogo na mão em vários momentos e não soube matar, não soube definir, porque o São Paulo poderia muito bem ter saído com a vitória. Tanto no gol do Lucas, depois que o Coronado empata, vem o gol do Igor Vinícius / Kaká / Luciano, porque o Luciano tá meio que ali, parece até que o gol é dele, mas é o Kaká que azar, hein, Kaká? Meu Deus do céu, mais um gol contra. Vai tentar cortar o cruzamento do Igor Vinícius, que o Wesley não acompanha, e a bola morre no fundo da rede. Aí tem a confusão. Que aí o Luciano, do jeito que ele é, porque ele é um mala do caramba, a gente sabe, mas é um cara que está sempre incomodando, inclusive ele dá um chute para a defesa do Carlos Miguel, espetacular, e ele vai, não só ele, vai todo o time do São Paulo comemorar ali, não tem outra torcida, os caras vão comemorar ali, mas eu entendo, as arenas, não sei o quê, nem vou entrar muito nesse mérito, acho que o Ramon Abate-Abel fez uma boa arbitragem, eu gosto muito da condução dele, mas é curioso, que ele aplica a mesma punição para o Carlos Miguel, que empurra o Caleri, e para o Luciano, que provoca. Eu acho que o Caleri até provocou mais do que o Luciano, mas enfim, o Luciano tem a fama,
Perdão, e acabou tomando o cartão amarelo. E o Carlos Miguel correu um risco ali, né? Acho que o Caleri valorizou bastante aquele empurrãozinho, que não foi tão zinho assim, né? Não foi tão inho assim, mas o Carlos Miguel, ok, o torcedor vai olhar a imagem e vai falar assim, me representou, peitou o Caleri, pô, os caras vêm aqui mandar na nossa casa, tem que mais é que fazer isso mesmo. Beleza, tá tudo certo. O torcedor pensar isso, tá tudo certo. Mas eu aqui, racional, chato, né, tenho que dizer que ele correu risco. Correu risco. O Corinthians já perdeu um jogador no segundo tempo, mais um, e ficou com um a menos durante 15, 20 minutos. Não podia perder o goleiro ali naquela possibilidade. E o Carlos Miguel agora está suspenso, tomou um cartão amarelo, era o terceiro, não vai jogar contra o Inter, seu ex-clube, inclusive. E pode ter sido a sua última partida. O Matheus Donelli vai ser o goleiro contra o Inter. E talvez fique aí até a chegada de um novo, né? O Santos, se fala muito nele, o goleiro do Fortaleza, ex-Flamengo, ex-Atlético Paranaense. O Carlos Miguel salvou o Corinthians, porque o Corinthians até empata de novo no primeiro tempo ainda numa jogada do Mosquito, na verdade num gol do Mosquito, numa jogada do Yuri Alberto, em que ele disputa com o Luciano, deixa o Luciano sentado no chão, consegue ganhar a dividida, serve o Mosquito, que o Mosquito de perna esquerda encobre o Jardim, faz um golaço, maravilhoso gol, primeiro dele na temporada, comemora muito com a galera, o Mosquito é um cara muito querido pelo elenco, né? E foi uma aposta também como titular do Antônio Oliveira, e ele acaba fazendo um gol importantíssimo ali que devolve o Corinthians para o jogo, empata de novo a partida. Mas no final do jogo, quando o São Paulo resolve, depois das trocas do Zubeldia, o Michel Araújo já está em campo, por exemplo, o Lucas também já está por ali, né, na jogada ali, o Carlos Miguel salva o que seria o gol da vitória do São Paulo. O Mateuzinho, né, a bola explode no Mateuzinho, no chute do Lucas, e aí depois o Michel Araújo meio que pega ela de rabo, assim, a bola, né, pra tentar buscar ela, a bola tá entrando, a bola tá dentro do gol, e só o Carlos Miguel acho que conseguiria defender aquela bola. A elasticidade desse goleiro é algo impressionante. Ele com a mão direita consegue buscar uma bola que tá cruzando a linha e impedir o gol do São Paulo. O Carlos Miguel, de novo, salvou o Corinthians da derrota. O Carlos Miguel... O Yuri Alberto fez um jogo monstruoso, de briga, de disputa, de competição, inclusive resultando no segundo gol. Fez aquilo que pôde mesmo sem ter feito um gol. Um jogador que, assim, em clássico especialmente, né, se envolve muito. O camisa 9 do São Paulo também dispensa comentários. O Caleri é inacreditável o que esse cara faz. Ele briga, ele disputa, ele cavou a expulsão do Caetano, porque o Caetano teve que segurar ele. Acho até que foi infantil ali, porque já tinha um cartão amarelo e segura o cara indo pro ataque, não tem o que fazer, né? Você tá na rua. Mas o Caleri tem essa capacidade, né? Ele briga, ele disputa, ele dá um passe maravilhoso pro Lucas no primeiro gol, que é centroavante, Jonathan Caleri. Foram personagens desse jogo, né? O Coronado faz um golaço, o Mosquito também. O Lucas Moura, ele destrói jogando da maneira como ele joga. E o São Paulo continua invicto e belisca um pontinho fora de casa, mas mesmo assim ficou com aquela sensação de que poderia ter vencido. Ao Corinthians, celebrar esse empate, porque a situação de tabela ela não é boa. Você está um passo ali da zona do rebaixamento e você tem uma vitória em 9 jogos. Isso é inacreditável, isso é surreal, isso é impensável, porque a gente, sabe, tá patinando ali, sabe, tá olhando o Corinthians patinar e tá falando assim... Cara, dá tempo, é perigoso e é preocupante. Mas sobre esse jogo, eu não posso dizer outra coisa. E agora o Corinthians tem 2 jogos fora dificílimos, Inter e Atlético Mineiro. Então, assim, o problema é esse. É a tua sequência, o teu retrospecto, é de novo em casa você sofrer. Só que, cara, a situação do time é essa. Não tem recursos, tem muitas limitações. E quando pega um adversário melhor, se você não perder o jogo, já é lucro. Vocês concordam ou não? Comenta aqui. Inscreva-se no canal. Qualquer momento eu volto com mais informações. Estou viajando, estou em férias, mas estou atualizando o canal da maneira que posso. Tá bom? Obrigado pela moral, pela compreensão de todos vocês e até a próxima. Tchau!